Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp, informações e notícias do Parlamento Paulista nesta terça-feira. Comigo aqui a Amanda Nascimento. Vamos seguir mais essa hora de jornal, né, Amanda? Isso mesmo, o Jornal da Rede Alesp te mantém informado sobre tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista e, claro, sobre a pandemia do novo coronavírus. E lembrando você, logo mais às 2h30 da tarde, o Parlamento Paulista se reúne em sessão virtual aí para discutir projetos de interesse do Estado de São Paulo, né, Amanda? Isso mesmo, a gente tem aí essa questão do feriado prolongado, né, que já foi adotada aqui no município e que agora vem aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo ser debatido pelos deputados. Tá certo, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com José Antônio Coelho Júnior, que é coordenador do Comitê de Saúde da CCR, um grupo que tem oferecido 50 mil consultas médicas gratuitas. José Antônio, seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Daqui a pouco, alguns problemas de áudio nesse momento. Você acompanha aqui o Jornal da Rede Alesp ao vivo. São 13h25 na capital paulista. A partir de amanhã, né? Antecipação dos feriados municipais aqui no município de São Paulo. Amanhã, que é dia 20 de maio, é a antecipação do Dia da Consciência Negra, que seria comemorado no dia 20 de novembro. Já no dia 21, na quinta-feira, antecipação do feriado de Corpus Christi, que aconteceriam no mês de junho. E na segunda-feira, o Parlamento Paulista vai discutir se antecipa o feriado de 9 de junho para o dia 25 de maio. Agora o contato restabelecido com José Antônio Coelho, coordenador do Comitê de Gestão de Saúde do Grupo CCR, falando aí sobre consultas médicas gratuitas. Bom, José, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde para você, Guga, a Amanda e a todos os espectadores aí do Jornal Rede Alesp. Como funciona esse projeto, José? Bom, esse projeto, ele faz parte do programa Estrada para a Saúde, é um programa que a CCR tem de atenção aos caminhoneiros desde 2006. Né? Nós providenciamos atendimentos de enfermagem, orientações, parte preventiva diretamente ao público caminhoneiro. E nesse momento de pandemia, a CCR colocou à disposição uma plataforma digital em parceria com um prestador especializado na área, 50 mil consultas para que os caminhoneiros pudessem, neste momento, né, entre o seu trajeto, o seu trânsito, conseguir tirar suas dúvidas, até mesmo esclarecer alguns sintomas que possa estar sentindo, falar sobre as suas rotinas e ganhar ali a experiência de uma consulta virtual por telemedicina, tendo do outro lado um médico especializado para poder orientar e direcionar conforme as queixas que forem trazidas aí durante a consulta. Olá, José, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a Amanda, obrigada pela disponibilidade em participar aqui do nosso Jornal da Rede Alesp. Bom, José, a gente está num momento aí em que a grande preocupação é o coronavírus, então eu gostaria de saber, no caso de um caminhoneiro que foi atendido e aí se constatou que ele é um caso suspeito ou até mesmo confirmado de Covid-19. Qual que é o procedimento? O caminhoneiro é afastado? Como é que vocês lidam com esse tipo de caso? Bom, ele tem vários canais de acesso. Ele tem o acesso direto aos postos do Estrada para a Saúde, que ficam na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 56, ou na própria Castelo Branco, aí, na rodovia no quilômetro 57, sentido São Paulo. Ele consegue entrar, né, nos nossos estabelecimentos, já conseguindo ali o primeiro ponto da equipe. A equipe pode identificar e encaminhá-lo para uma consulta. Além disso, ele pode ter acesso durante o seu deslocamento, nas suas paradas, poder ligar para o telefone 4000-1001 ou até mesmo acessar o site www.ciadaconsulta.com.br/CCR. Neste momento, ele dá a entrada ali, faz o agendamento, recebe o link, ele resgata esse link e já faz o acesso no horário agendado com o médico. Conforme a queixa e as especificidades da consulta forem andando, o próprio médico vai conseguir orientá-lo
do que precisa ser feito. Olha, o seu sintoma é um sintoma gripal, sugiro com que você tenha um afastamento de tantos dias, mas este afastamento, ele primeiramente é condicionado a um tipo de consulta presencial, se for o caso. Então, se houver necessidade de complementação dos exames ou de afastamento específico, nós estamos prontos para poder orientá-lo, né, no sentido de buscar um serviço de saúde mais próximo, com os cuidados adequados, com a forma preventiva adequada, para conseguir passar pela consulta e depois disso, sim, receber ou o atestado ou as orientações finais. O que a gente vem hoje tendo é uma demanda grande por dúvidas dos caminhoneiros de como fazer a prevenção dentro das cabines, né, dos caminhões, na hora da parada. Então, essa é uma demanda de ligações que a gente também vem fazendo esse trabalho de orientação e prevenção. E nós estamos fazendo uma busca ativa, nós temos mais de 80 mil caminhoneiros cadastrados no programa Estrada para a Saúde da CCR, e lá a gente vem buscando e sabe o perfil deles, né, do ponto de vista de saúde. A gente vem seguindo as orientações do Ministério da Saúde, separando as pessoas que seriam compatíveis com grupos de risco, fazendo ligações ativas e solicitando para elas, né, ofertando o agendamento para que elas possam ter uma consulta. E durante essa consulta, não só o Covid é abordado, mas os principais hábitos, a questão das doenças crônicas também, a questão dos hábitos de higiene, toda essa parte preventiva é abordada durante o atendimento. Agora, é importante, né, os caminhoneiros, né, nesse momento, eles passam, né, os caminhoneiros que estão no grupo de risco e precisam trabalhar, vocês têm orientado esses caminhoneiros para, de repente, ficar em casa? Como tem sido a receptividade? Bom, primeiro, a gente tem que saber sempre a adequação, né, da rotina. Então, como a gente conhece bem a rotina, já são... Desde 2006, esse programa vem acompanhando os hábitos, né, dos caminhoneiros. Agora, durante as consultas, a equipe médica, são 30 médicos fazendo essas consultas, eles já têm, inclusive, o protocolo de orientação de saber como lidar com isso. Então, é um grupo de risco, né, e precisa continuar trabalhando, porque não pode parar, porque faz o sustento próprio, tem toda essa questão. A gente reforça as orientações, fala do distanciamento social, das medidas não farmacológicas, da parte de prevenção e controle da doença, para que ele possa continuar o trabalho. Mesmo com as orientações de afastamento, muitos deles não conseguem executar isso por conta de demanda pessoal, por conta de rotina de trabalho. E aí entra o nosso papel de adaptar a realidade dele, né, e conseguir transformar essa rotina no mais seguro, né, numa rotina segura, para que ele possa não ter o contato, e se tiver o contato, que ele consiga fazer o trabalho de prevenção para evitar o índice de contaminação. José, você citou com relação às consultas serem à distância, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como a telemedicina tem ajudado, né, vocês a prestar esse serviço aos caminhoneiros, esse atendimento, dar essa atenção médica. Esse é um dispositivo bem conhecido no mundo, né? A telemedicina é largamente utilizada em vários campos. No Brasil, ela passou por uma liberação neste momento de pandemia, direcionada ao Covid, e nós fizemos dessa mesma forma, seguindo as recomendações legais, para que tivesse uma plataforma protegida, uma plataforma com sigilo médico, que os dados pudessem ser tratados direto entre o paciente e o médico, e garantindo não só a segurança do paciente, mas garantindo também a segurança dos dados. Então, quando a gente põe uma plataforma dessa para rodar, né, a gente precisa estar preocupado com o nosso caminhoneiro, com o sentido que ele está vendo naquela consulta. Então tem que ser uma consulta para ouvir, para escutar, uma linguagem, uma abordagem amigável, de querer saber de fato como é que está a condição de saúde dele, e em cima da conversa, da fala, de alguns testes que são feitos exatamente pelo médico que está do outro lado, a questão da falta de ar, né, a questão inclusive da face, se tem alguma falta de oxigênio levando a parte que a gente chama de cianose, né, zonas que podem ficar roxeadas. Então tudo isso faz com que durante a entrevista, além da abordagem ampla, a gente consiga ter indícios clínicos para conseguir saber qual é o padrão que aquela doença pode estar apresentando, que aqueles sintomas podem estar apresentando naquele nosso caminhoneiro que está sendo atendido. É uma ferramenta poderosa, precisa
se evoluir a cada dia mais no sentido de aprimorar, de ganhar braços. Então, esses 50 mil caminhoneiros, essas 50 mil consultas que serão feitas pela CCR durante esse período, só serão possíveis por conta da tecnologia e do dispositivo da telemedicina. José Antônio de Coelho Júnior, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade aí. Eu que agradeço, uma boa tarde a você, Guga, Amanda e a todos os espectadores do Jornal Alesp. Falamos aí de consultas médicas gratuitas para os caminhoneiros em rodovias no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Vamos lá. Amanda, a Universidade de Campinas confirmou na última sexta-feira o primeiro caso do novo coronavírus em moradia estudantil. É uma aluna indígena que teve sintomas leves e está isolada por 14 dias, assim como todas as pessoas que tiveram contato com ela. A Unicamp também informou que fará a testagem de todos os alunos da moradia estudantil, mas não revelou o número de estudantes que passarão por exames. A universidade se comprometeu a levar alimentação para todos que estejam cumprindo o isolamento de 14 dias. Eles também ressaltaram que em todo o camp é obrigatório o uso de máscaras e o transporte coletivo dentro da universidade tem sido ocupado em apenas 50%. Então, transporte circulando apenas com metade da capacidade. E afirma aqui uma notícia que a repórter Júlia Stanzioni trouxe no seu boletim. A crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus afetou o setor de aluguel de veículos no país. 160 mil motoristas de aplicativos já devolveram os carros e algumas locadoras estão alugando por R$10 a diária. Um aluguel que custava semanalmente cerca de R$500. Agora o preço caiu pela metade. Tudo isso por causa do baixo movimento depois da crise do coronavírus. Por causa da lotação de veículos, algumas locadoras estão alugando áreas extras de estacionamento que ajuda a diminuir os prejuízos. O setor é formado no país por cerca de 10 mil empresas e emprega mais de 75 mil funcionários. Para piorar, a maior empresa de carros por aplicativo anunciou na semana passada que a crise provocada pela pandemia levou à demissão de 3.700 funcionários no mundo todo. A medida foi tomada por conta da diminuição da demanda pelos serviços nas principais cidades do mundo, chegando a reduções de 70% no número de corridas. E uma opção de lazer até pouco tempo considerada retrô, o cinema drive-in voltou à moda durante a pandemia de Covid-19 com salas de cinema. Você já foi no cinema drive-in, Amanda? Não fui ainda, Guga. E você? Também não. tradicionais que foram fechados, os cinemas tradicionais foram fechados por tempo indeterminado em cidades como Brasília. Famílias inteiras fazem um programa seguro e viável, né? Que é o sistema de cinema drive-in, que depois de um período de ostracismo recebe agora fila de carros na entrada. Segundo a administradora do Cine Drive-in de Brasília, Marta Fagundes, o movimento aumentou quase 200% em todos os dias da semana. Na última segunda-feira, por exemplo, cerca de 170 carros passaram pelo local ao longo de 3 sessões. Antes da pandemia do novo coronavírus, que levou ao fechamento de estabelecimentos comerciais e pontos de diversão e relegou famílias às suas casas, em uma segunda-feira normal, o drive-in recebia de 40 a 50 carros. E, Amanda, o sucesso é tanto que empresários de outros estados, como São Paulo, Paraná e Goiânia, já pedem ajuda para a empresária com a intenção de montar um cine drive-in. Com a indústria cinematográfica parada, não há novos lançamentos disponíveis. Por isso, o Drive-in de Brasília tem exibido lançamentos deste ano, como filmes infantis e alguns que concorreram ao Oscar. Quando o novo coronavírus se espalhou pelo Brasil e os governos locais decretaram o fechamento do comércio, o Cine Drive-in de Brasília também fechou as portas. 40 dias depois, no entanto, voltou às atividades graças a um decreto do governo distrital autorizando o funcionamento do sistema. A autorização só veio por iniciativa da administradora do local, que encaminhou um ofício à Casa Civil do governo do Distrito Federal, mostrando que os cines drive-in nos Estados Unidos
Unidos estavam abrindo e dando certo. No entanto, algumas adaptações tiveram que ser feitas. A capacidade normal do estacionamento de 400 carros foi reduzida pela metade. Os carros devem estacionar sempre guardando uma vaga de distância entre eles. Um funcionário circula constantemente pelo local para garantir o cumprimento da medida e recomendar que as pessoas fiquem dentro dos carros. A venda do ingresso é feita no estilo drive-thru, com um funcionário em uma cabine usando máscara e álcool gel. Para a administradora do local, o formato de cinema e estacionamento deve se manter movimentado mesmo com o fim do isolamento social. Enquanto as salas de cinema não reabrem, alguns shoppings no Brasil fazem planos para utilizar seus estacionamentos para ações parecidas com essa do Cine Drive-In de Brasília. Vamos lá, é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muita informação para você, continuando aí o giro de repórteres. Eu recebo agora aqui no Jornal desta terça-feira a repórter Caterina Achuti. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, Guga. Olá, Amanda. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O que temos de informação nesta terça-feira? Bom, Guga, eu vou falar sobre os feriados, então, municipais que foram, então, antecipados aí como uma medida de segurança nesse momento, então, no combate à pandemia do novo coronavírus, né? O poder público, o governador, o prefeito, enfim, as autoridades observaram nesse tempo, então, de isolamento, que durante o final de semana e durante o feriado, a adesão aí por parte da população, né, em relação ao isolamento social é muito maior, né? Então, a partir dessa observação, o que eles discutiram entre eles? Eles decidiram, então, antecipar alguns feriados, tá? Então, ontem, segunda-feira, foi aprovado, então, numa sessão extraordinária na Câmara Municipal de São Paulo, um projeto de lei, então, que permite a antecipação desses feriados municipais aqui na cidade de São Paulo, tá? Foi por meio, então, de um decreto do Poder Executivo aí durante a pandemia pelo novo coronavírus. Foi um projeto, então, aprovado aí por 37 votos a favor, 14 contra e uma abstenção, ou seja, a maioria dos parlamentares decidiram, então, aprovar esse projeto de lei. Então, como que fica a situação? O que o prefeito disse, né? O feriado de Corpus Christi, que é um feriado municipal, que seria no dia 11 de junho, então ele passa a ser antecipado, e então ele acontece amanhã, quarta-feira, tá? Dia 20. O feriado de Consciência Negra, que seria então só no dia 20 de novembro, ele foi antecipado para quinta-feira agora. Ou seja, temos então amanhã um feriado, né, de quarta-feira, quinta também feriado, na sexta a gente tem então esse ponto facultativo na cidade, e aí já emenda com o final de semana, sábado e domingo, ou seja, um feriado aí prolongado, visando então essa adesão do isolamento social por parte da população aqui do município de São Paulo. E aí, o que o governador João Dória disse? Que ele anunciou ontem, inclusive na segunda-feira, no dia 18, que também já encaminhou para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei, então, para antecipar o feriado estadual de 9 de julho, né, que é o dia aí da Revolução Constitucionalista, um feriado aqui importante no Estado de São Paulo. Costuma acontecer uma série aí de comemorações aí, próximo, inclusive, da Assembleia Legislativa. Então, a ideia é antecipar. Esse projeto ele vai ser analisado hoje na sessão, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Porém, o presidente da Assembleia, o Cauê Macris, né, do PSDB, ele disse, então, que esse projeto provavelmente vai ser votado na quinta-feira, no dia 21 desta semana. Então, através da sessão virtual, né, que é o meio, então, que os deputados têm se reunido nesse tempo aí de isolamento social. Então, se for aprovado, segunda-feira da semana que vem, também vai ser feriado. Então, a gente vai ter um feriado que começa agora, quarta-feira, e vai até segunda-feira. Então, serão 6 dias aí de feriado prolongado. A ideia é que seja, então, esse período aí, justamente para que a população tenha uma maior adesão ao isolamento social, que é uma medida extremamente importante nesse momento, até porque, no paralelo, se estuda o lockdown, muito tem se falado sobre isso nesse momento, né? Que seria, então, um decreto aí
provavelmente, possivelmente, né, por parte, então, do governo do estado, desse lockdown. Mas, se através dessas medidas, dessa antecipação do feriado, se então a população aderir nesse momento, talvez esse lockdown não precise acontecer. Então, tudo isso está sendo estudado e observado aí a partir da resposta da população. Por isso que é tão importante, né, Guga e Amanda, que a gente reforce que a população realmente respeite essa medida nesse momento por parte das autoridades, para que a gente possa até evitar medidas mais drásticas. Eu acredito que todo mundo quer voltar, né, à sua vida normal, todo mundo precisa trabalhar, isso é natural nesse momento, porém, nós precisamos, então, respeitar essas medidas. Chegamos, então, ao ponto de antecipar feriados, quer dizer, essa mudança aí no calendário municipal e possivelmente estadual também, quer dizer, medidas importantes nesse momento, e fica, então, esse recado aí para que as pessoas respeitem essa medida, inclusive aproveitem, então, aí o feriado, o final de semana, para descansar, enfim, para fazer, então, seus afazeres aí de maneira virtual, né, Guga e Amanda? É importante, então, que as pessoas façam essas adaptações nesse momento aí, justamente para respeitar essas medidas. Sem dúvida nenhuma, né, Kate? Não precisa parar, né? Quem está em casa, produzindo em casa, deve continuar produzindo, né? É importante, né? Agora o importante é ficar em casa aí para evitar, né, a contaminação e evitar aí a expansão dessa contaminação. E como o secretário de Saúde citou na coletiva, não é um feriado de lazer, né? Exato, isso é importante deixar bem claro, né? Exatamente. E o próprio governador do estado de São Paulo também ele fez uma recomendação para as prefeituras dos demais municípios aqui do estado de São Paulo, para que eles também aprovem nas casas legislativas aí esse projeto de lei de antecipação dos feriados municipais. Então, é uma medida que tem sido estimulada não só aqui no município de São Paulo, mas em todos os municípios aqui do estado de São Paulo, como uma medida muito importante, então, aí, já que a população adere muito mais, então, ao isolamento social aos finais de semana e feriado, né? Como no último domingo, por exemplo, tivemos aí uma porcentagem de adesão de 56%. Isso é uma porcentagem bastante significativa e que deixa, então, aí as autoridades bastante satisfeitas, né? A gente precisa cada vez mais, então, romper essas barreiras aí e aderir cada vez mais ao isolamento social. Tá certo, Kate. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Você volta aí durante a semana com mais informações. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês. Essa foi a repórter Catarina Achuti trazendo aí mais informações dentro desse giro de repórteres aqui na Rede Alesp, né, Amanda? E eu espero, Guga, que depois desse feriado prolongado, a gente possa noticiar aqui que as taxas de isolamento social subiram. A gente sabe, né, Amanda, que hoje, né, os casos confirmados é consequência dos últimos 15 dias, né? E nós queremos colher, sem dúvida nenhuma, daqui a 15 dias, né, bons resultados em termos de contaminação. E é o que todos esperam, é o que as autoridades do município esperam. Nós vamos para um rápido intervalo no Jornal da Rede Alesp e daqui a pouco tem muito mais, né, Amanda? É isso aí, o Jornal da Rede Alesp faz uma rápida paradinha, não saia daí, nós voltamos já. Já, já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.